Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje a videoaula sobre um setup e como usar os arcos de Fibonacci e setups e vários padrões usando os arcos de Fibonacci. Isso aqui é um conhecimento sobre Fibonacci que em português você raramente encontra. Então o nosso curso de Fibonacci no YouTube ele é bem completo mesmo. E você vai aprender que no mercado financeiro, pelas proporções de Fibonacci, também resistências e suportes curvados, nós conhecemos resistências e suportes na forma de horizontal, que são determinadas por topos ou fundos, ou mínimas e máximas de candlesticks, e neste caso nós vamos verificar que pontos no mercado financeiro que são curvados, ou podem ser resistências para você iniciar operações, ou podem ser suportes, ou podem ser pontos de rompimento que indicam prováveis movimentos de baixa. Então vamos fazer um curso que de fato vai revelar para vocês um setup, como utilizar os arcos para você obter vantagem no mercado. Para você conhecer meus produtos e serviços, na descrição do vídeo você tem o link do meu site e também o Facebook. Curtam o Facebook e se inscrevam no YouTube para vocês ficarem por dentro dos novos vídeos. Então pessoal, os números de Fibonacci eles aparecem na natureza e no mercado financeiro. Por quê? Porque o ser humano ele também é formado por números Fibonacci, as galáxias também são formadas por números Fibonacci. Enfim, de fato, o Fibonacci é uma teoria científica, você tem aqui a sequência de Fibonacci, ela é feita começando com 1, e ele vai somando o número atual com o anterior, 2 com mais 1, 3, 3 com mais 2, 5 e por aí vai. E tem as retrações, considerando as dimensões das ondas do mercado de 50, 38.2 e 61.8. E com os arcos de Fibonacci, isso é feito na forma de arcos. Essas proporções tem essas principais, tem outras proporções que eu vou demonstrar também. A teoria científica do Fibonacci, não vou falar aqui que é um pouco longo, mas vocês podem procurar no curso de Fibonacci. Na playlist do meu YouTube tem o curso de Fibonacci, o principal. Ali eu falo muito sobre a teoria de Fibonacci. Então você acessa aquele vídeo para você ter este conhecimento. E o objetivo do nosso curso aqui é ensinar vocês a usarem a ferramenta que já faz todos os cálculos e já tem tudo calculado. E assim você ganha dinheiro sabendo usar a ferramenta. E não ser especialista na teoria por trás dos cálculos da ferramenta e da matemática da ferramenta. Bom, nós temos aqui usar a ferramenta Arcos de Fibonacci na minha plataforma gráfica, eu acesso ele por aqui. E como que nós vamos traçar? Existem várias formas de traçar o Fibonacci, os arcos de Fibonacci, para utilizarmos nossas técnicas. Existem várias maneiras, certo? Ao mesmo tempo, você vai traçar ou em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa completa. No caso de uma tendência de alta, você vai traçar do topo, do último topo da tendência de alta até o fundo, último fundo dessa tendência de alta, certo? Então, esse aqui é o Fibonacci Fan, então nós temos a retração de 23%, de 38.2%, de 50%, de 61.8%. Isso é uma forma de traçar o Fibo, tá? Mas eu vou aqui esboçar para vocês o seguinte. Muitas pessoas ensinam você a traçar o Fibo, esse arco de Fibonacci. Antes da gente falar sobre como traçar, nesse traçado que eu fiz, a gente vê que é o seguinte. Neste arco de 23%, 23,6%, veja que o preço ele fez esse pivô de baixa e encontrou suporte exatamente nesta curva, deste círculo de 23%. Então, desta onda, deste fundo até este topo que corresponde a esta tendência de alta completa, nós temos estes arcos de Fibonacci. Lembrando que a configuração dele envolve essas projeções aqui. Vocês podem pausar o vídeo para vocês gravarem. É bom utilizar todos os arcos de 23%, de 38,2%, 50%, 61,8%.
76.4, por aí vai. E as coordenadas, a visibilidade por minutos, horas e dias. Então tem a questão do tempo também. E a gente vê que o mercado ele encontra suporte exatamente nestes arcos. Então, os números de Fibonacci regem o mercado financeiro, se tratando de resistências e suportes quando usamos as retrações de Fibonacci, as projeções de Fibonacci e os percentuais de Fibonacci da retração de Fibonacci de 23.6, 38.2 tem as suas características e estatísticas comprovadas envolvendo serem suportes ou serem resistências. E com os arcos de Fibonacci também isso acontece, porém estes arcos são formados por círculos nestas proporções de 23.6, 38.2, 50%. Não convém neste curso ensinar como fazer este cálculo, é um pouco complexo, mas você já tem a ferramenta nas suas plataformas gráficas. Então use as ferramentas e ganhe dinheiro com essas ferramentas e ponto final, certo? Então foi feita a projeção, a proporção calculada destes círculos, desta dimensão que foi traçado os arcos de Fibonacci, que corresponde a esta tendência, e de 23,6% a proporção, de 38,2%, 50%, 61,8% e por aí vai. Então o que nós vemos aqui, pessoal? Nós vemos claramente que o mercado ele respeita estas proporções circulares em relação à dimensão que foi traçado o Fibonacci. Porém, eu não posso traçar o Fibonacci em qualquer lugar. Tem pessoas que ensinam a traçar a retração de Fibonacci, projeção, expansão de Fibonacci, e criminosamente, ensinam a traçar o Fibonacci em qualquer lugar. Não é assim que se traça o Fibonacci. Existe uma lógica e uma estatística e padrões que respeitam o uso do Fibonacci dentro destes padrões. Eu vou explicar como usar o Fibonacci, os arcos de Fibonacci com esta ferramenta, e vou explicar o porquê para vocês. Então veja que aqui o preço ele rompeu o 23,6 e voltou exatamente no 23,6 por baixo, ou seja, é um ponto de resistência, fez um padrão de candlestick pinça de topo e foi buscar a próxima proporção de 38,2. Então quando rompe uma das proporções, vai buscar a próxima proporção e encontra ou resistência ou suporte nessas proporções. Então veja que resistências ou suportes são linhas horizontais, né? São fundos, topos e fundos, mas também existem resistências e suportes formada por estes círculos. Então a gente vê aqui claramente que encontrou uma resistência neste círculo, porque antes era suporte, ou seja, dentro deste círculo inteiro era suporte, ou seja, se o preço batesse aqui seria um ponto de suporte, se o preço batesse aqui é um ponto de suporte que o preço pode encontrar suporte e subir. Veja que aqui encontrou suporte. E quando rompe um suporte, quando se trata de uma linha horizontal, o que nós temos? Uma resistência. O suporte que é rompido, ele vira uma resistência. Este arco, quando ele é rompido, quando ele é suporte, ou seja, quando o preço está acima do arco, ele é suporte. Quando o preço rompe para baixo o arco, ele vira resistência. E na volta do preço, o preço ele encontra resistência no arco que antes era suporte. E assim sucessivamente, essa dinâmica envolvendo resistências e suportes curvados em curva pelos arcos de Fibonacci. Então, incrivelmente, isso acontece envolvendo os arcos de Fibonacci. Nós podemos utilizar esta ferramenta também para encontrar pontos de resistências e suportes e pontos de rompimento que têm alvos prováveis. Porque quando rompeu aqui, o alvo provável era o 38,2, a proporção de 38,2. Então, usando essa tática, podemos alcançar resultados de identificar e prever os movimentos do mercado. Então, pessoal, aonde que a gente vai traçar os arcos de Fibonacci? Ensina-se a traçar os arcos de Fibonacci de várias maneiras. Simplesmente pegam qualquer onda ali ou qualquer conjunto de pivô. Porém, eu estudei e de fato descobri padrões que de fato têm uma melhoria
na previsão dos movimentos do mercado e nos pontos de entrada operacional ideal e de saída operacional ideal, considerando certos padrões em conjunto, utilizando somente preço e os arcos de Fibonacci. Não vou estar aqui fazendo combinação de indicadores. Então, como que eu vou traçar os arcos de Fibonacci segundo o meu estudo e as estatísticas e probabilidades detectadas? Então, primeiro ponto, teoria de Down, tendência de alta é composto por quê? Pivô de alta. O preço faz uma onda 1, faz uma onda 2 de correção, essa onda 2, o fundo dela é maior do que o fundo da onda 1, não rompe o fundo da onda 1, se romper esse topo nós temos um pivô de alta confirmado. Pivô de alta confirmado. Isso é um pivô de alta. Aqui é um fundo confirmado, é um suporte bem forte, se ele for rompido. Essa força de alta, quando faz um pivô de alta, já se considera uma tendência de alta ou uma correção de alta, caso a tendência seja de baixa. Enfim, isso é um pouco complexo falar sobre a questão de correção de alta, mas a teoria de Down diz, se um pivô ele tiver seu fundo confirmado rompido, a tendência passa a ser de baixa, porque o pivô de baixa foi desconfigurado. Então, o pivô é desconfigurado quando rompe o fundo confirmado. Então, nós temos aqui pivôs de alta. Até que chegou aqui, fez um pivô de alta, esse é o fundo confirmado. Rompeu o fundo confirmado. Pela teoria de Down, temos a tendência de alta finalizada. Então, a partir do momento do primeiro pivô, que destruiu o pivô de baixa anterior, iniciando, portanto, uma tendência de alta, a partir deste primeiro pivô, que inicia a tendência de alta, é que vamos traçar o Fibonacci Fan, os arcos de Fibonacci. E quando finaliza esta tendência, no topo do pivô, que iniciou a tendência de baixa, desconfigurando o pivô de alta, eliminando, finalizando a tendência de alta, é que vamos traçar o final do arco do Fibonacci. Então nós vamos pegar o arco e passar nesta tendência aqui, certo? Isso, e o que acontece? Vai ser gerado os arcos. A partir deste topo, do final da tendência de alta, é que eu vou começar a trabalhar as resistências e os suportes, e os rompimentos e os padrões que envolvem os arcos de Fibonacci. Então, os arcos de Fibonacci, eu tenho que identificar uma tendência que foi finalizada, traçar o arco, e com base a partir do ponto de rompimento e de confirmação de reversão da tendência e finalização da tendência, traço o arco do Fibonacci do início até o fim da tendência que terminou já e começo a trabalhar nas resistências e nos suportes que vai ter aí nos vários arcos de Fibonacci. Aqui no desenho está horrível, tá? Agora para uma tendência de baixa, composto por pivôs de baixa. Faz uma onda 1 de pivô faz uma onda 1 de baixa, a onda 2 é corretiva, não rompe o topo da onda 1 de pivô de baixa. Se romper este fundo da onda 1, confirma o pivô de baixa, como aconteceu aqui. Esse aqui é um topo confirmado, é um ponto de proteção, é um ponto de resistência forte. Se rompido, segundo a teoria de Dow, rompeu o topo confirmado de um pivô de baixa, temos uma tendência de alta. Então, começou a tendência de baixa, quando faz um pivô de baixa, que descaracteriza um pivô de alta de uma tendência de alta. Começa uma tendência de baixa quando nós temos um pivô de baixa, ou uma onda 1 de pivô de baixa, ou um pivô de baixa completo, que descaracteriza um pivô de alta que fazia parte de uma tendência de alta que já terminou. Esse ponto é o ponto que a gente vai começar a traçar o Fibonacci Fan. Vamos aguardar o desenvolvimento da tendência de baixa, fazendo novos pivôs de baixa, até que desconfigure a tendência de baixa quando o topo confirmado do último pivô da tendência de baixa vai ser rompido. Aqui foi rompido por uma onda 1, podia ser também por um pivô de alta, sim. E aqui nós temos um pivô de alta com o topo confirmado do pivô de baixa, da tendência de baixa rompido. Temos então uma tendência de alta, pivô de baixa neutralizado, e aqui é o fim da tendência de baixa. Então o arco de Fibonacci vai ser traçado aqui. A partir deste ponto, deste último fundo da tendência de baixa, vai ser gerado os arcos de Fibonacci. Nós vamos começar a trabalhar nos arcos de Fibonacci a partir deste ponto. As resistências de suportes, os padrões de análise técnica que acontecem neles, os rompimentos e os alvos é que nós vamos
começará a trabalhar. Ou seja, os arcos de Fibonacci, você precisa traçar uma tendência, você traça ele numa tendência e depois deste ponto que essa tendência foi finalizado, é que nós vamos trabalhar as resistências e suporte. Então, antes, a regra para eu usar os arcos de Fibonacci eu preciso identificar uma tendência e vou aguardar quando ela terminar. Ela terminou, eu traço o arco de Fibonacci. E ela é terminada, no caso de uma tendência de baixa, quando faz um pivô de alta, que rompe o topo confirmado de um pivô de baixa, ou a tendência de alta termina quando faz um pivô de baixa, ou uma onda 1 de pivô de baixa, ou um pivô de baixa, que rompe o fundo confirmado de um pivô de alta. Então aqui é o início, aqui é o fim da tendência, eu traço o arco de Fibonacci aqui. Outra forma de traçar o arco de Fibonacci é em cada onda de um pivô, ou seja de alta ou de baixa, faz uma correção. Certo? Aqui é um pivô de alta, faz uma correção. Então eu vou traçar o Fibo, os arcos, eu vou traçar os arcos de Fibonacci deste fundo até este topo. Vai ser gerado os arcos aqui, e nesta correção no gráfico inferior, ou em gráficos bem inferiores, ou seja, eu faço isso no gráfico semanal e vou lá para o gráfico de 60 minutos, durante essa provável correção, trabalhar nas resistências e suportes, entrada, saída, operação de alvos envolvendo rompimentos de proporções dos arcos de Fibonacci. Então, em cada onda de alta, eu traço do início ao fim o arco. Num certo gráfico eu faço isso e vou no gráfico inferior. E não necessariamente, por exemplo, no gráfico semanal eu traço o arco de Fibonacci nesta onda e vou lá para o gráfico diário. Não, eu posso ir para o gráfico de 60 minutos trabalhar as resistências e suportes do Fibonacci. Você pode ir para bem baixo, para gráficos bem anteriores, bem inferiores ao gráfico que você traçou o Fibo. Por exemplo, você traça o Fibo no gráfico diário. Nas ondas, você identifica a tendência primeiro, é tendência de alta. Nas ondas de pivôs de alta, que são de alta, eu traço o Fibo, quando elas finalizam. Pivô de baixa é a mesma coisa. Aqui fez uma onda de baixa, de um pivô de baixa, provavelmente vai corrigir. Eu traço o Fibo aqui. E nos gráficos inferiores, eu trabalho as resistências e suportes das proporções dos fibos identificados. Então, em cada onda de baixa, eu também traço o Fibo. E nos gráficos inferiores eu trabalho as resistências e suportes. Agora, eu também posso fazer o seguinte. A outra forma também de trabalhar as resistências e suportes das proporções dos arcos de Fibonacci num gráfico superior e trabalhar essas proporções de resistências e suportes curvadas nos gráficos inferiores é fazer isso em pivô. Ou seja, você tem um pivô de alta. Um pivô de alta, você sabe que tem a probabilidade de fazer essa correção, então você traça o arco de Fibonacci do fundo da onda 1 até o topo da onda 3. Então, durante essa correção, lá nos gráficos inferiores, eu vou trabalhar os arcos de Fibonacci no gráfico inferior, nunca no gráfico que eu estou trabalhando. E para pivô de baixo é a mesma coisa. Onda 1, onda 2, onda 3. Do topo da onda 1 até o fundo da onda 3 do pivô de baixa, traço o arco de Fibonacci. E é provável que faça essa correção e vai ser gerado arcos aqui, onde nos gráficos inferiores eu vou trabalhar em cima destes arcos de Fibonacci. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai vir aqui, vou no gráfico diário mesmo, tá? Então vamos identificar o seguinte, temos aqui uma tendência de baixa, onda 1, onda 2, onda 3, pivô de baixa, onda 1, onda 2, onda 3, pivô de baixa. Aqui, este ponto aqui, ó, este ponto aqui nós temos um topo confirmado de um pivô de baixa, tá? Ele foi rompido, então iniciou a tendência de alta. Então aqui está fazendo pivôs de alta, pivôs de alta. Aqui chegou a ter um... Não. Aqui nós temos o... aqui fez um pivô de alta, rompeu o fundo aqui.
Então, neste ponto aqui seria o fim da tendência. Neste ponto aqui seria o fim da tendência, certo? Só que a tendência reverteu e começou a fazer pivôs de alta de novo. Ela não fez uma correção forte, porém, pela regra, eu já poderia traçar os arcos de Fibonacci do final até o início da tendência. E o que aconteceu? Aqui foi nesse pivô aqui que foi o pivô que começou a tendência de alta, até que aqui descaracterizou o último pivô de alta, rompendo seu fundo confirmado. Veja que encontrou suporte exatamente aqui no 23.6, não rompeu e continuou a tendência de alta. Então, como fez um pivô de alta que descaracterizou essa onda 1 de pivô de baixa, então eu vou começar então a contar as ondas durante a tendência de alta. Aqui fez um pivô de alta e aqui o fundo confirmado, ele foi rompido, certo? Aqui o fundo confirmado foi rompido. Então aqui iniciou uma tendência de baixa. A tendência de alta começou aqui. Ela começou aqui. E ela terminou aqui neste topo. Então, o que vamos fazer? Vamos traçar do final até o início da tendência os arcos de Fibonacci. Então, tá aí. Os arcos de Fibonacci estão aqui traçados. E é um movimento pequeno, mas a gente pode trabalhar nas resistências e suportes que formam pelos arcos. Eu posso trabalhar no próprio gráfico, certo? Essas resistências e suportes que são definidas pelos próprios arcos, ou seja, se como isso aqui é uma tendência pequena, então os arcos vão ter resistências e suportes cujas o distanciamento dos arcos vai ser muito pequeno. Então, para você trabalhar em pontos de compra e pontos de venda, vai ser muito curto, então não compensa. Agora, quando a tendência é grande, é o ideal, porque você tem arcos grandes e provavelmente a correção vai ser uma correção larga, ampla. Essa é a probabilidade de tendências altas, tendências grandes. Então, por isso que você tem que buscar operar com essa técnica em tendências amplas, porque a distância dos arcos vai ser grande. Agora, a lógica por trás dos arcos. Quando o preço se encontra acima de um arco, o arco ele é um suporte. Se o suporte de um arco ele é rompido, ele vai buscar o próximo suporte do próximo arco. Então, aqui, por exemplo, a gente vê claramente que estava acima do 23,6%, rompeu os 23,6%, fez um pivô de baixa, foi buscar o 38,2%, passou os 50% e encontrou suporte no 61,8%. Então, quando fez esse movimento de queda, no 61,8%, fez um padrão de candlestick exatamente nessa linha do 61,8%, que é um suporte segundo a lógica envolvendo os arcos de Fibonacci. Então, quando fechou esse árame de fundo, então já era provável que o preço já ia buscar, como é um padrão de alta e está acontecendo no 61,8%, nós temos então a probabilidade de acontecer um movimento contrário, buscando as resistências das retrações que foram rompidas. Então, tocou aqui na resistência de 38,2, chegou a fazer padrão de candlestick, mas a resistência foi testada de novo e fez, durante 3 vezes, tocou na resistência, exatamente na resistência do 38,2%. Então, veja que o preço encontra a resistência. Então, o mercado ele obedece estes padrões. Então, resistências também são formadas por arcos de Fibonacci, não são formadas somente por linhas horizontais dos Fibonacci ou de topos e fundos. A prova é esse movimento claramente harmônico em relação. Aqui, por exemplo, rompeu os 50%, foi buscar os 76,4% e encontrou suporte aqui. Aqui rompeu o 76,4 e foi buscar o suporte que é o suporte do início do fundo, que é o suporte de 100% da onda, que aqui alcançou o 100%.
E veja que, né, encontrou o arco, ele realmente coincidiu exatamente com esse suporte. Esses movimentos são movimentos pequenos, então trabalhar dentro desses distanciamentos pequenos não é bom. Mas nos gráficos inferiores, se eu estou trabalhando no diário e vou lá no gráfico de 60 minutos, eu vou ter uma condição técnica muito melhor para trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o ponto que a gente tem que começar a analisar, que é quando finaliza a tendência. Então, pessoal, a tendência foi finalizada aqui, a gente vê aqui a reta vertical aqui, né? Então, a partir daqui eu vou começar a trabalhar os arcos de Fibonacci. Então, enquanto está acima do 23,6, eu vou considerar como uma zona de suporte. Aqui rompeu os 23,6, então vai buscar o 38,2, o suporte do arco de 38,2. Então o que eu posso fazer? Rompeu os 28,6, eu posso iniciar uma venda aqui com alvo aqui. E bateu exatamente aqui. Quando bate aqui e faz padrões de candlesticks, faz um fundo duplo, faz um fundo triplo ou um oco, né, que são padrões fortes, a tendência é subir, fazer tendência de alta. Então eu posso iniciar compras aqui e aguardar o preço fazer uma tendência de alta significativa. Então veja que aqui o preço ele fez uma tendência de alta. O trader poderia iniciar uma operação aqui e buscar surfar nessa tendência de alta, e quando rompeu de novo o suporte de 38,2, veio buscar o suporte de 50%. Agora o incrível disso é que foi lateral, ou seja, nós temos uma curva e isso aqui é considerado como se fosse um suporte que, se romper, vai buscar o próximo suporte do próximo arco. Então o mercado também é formado por suportes de nível lateral, suportes que são curvados e que, se rompidos, eles vão buscar suportes mais abaixo. Então isso aqui é muito poderoso, porque quando você traça os arcos, se ele é rompido, o preço ele vai buscar os próximos arcos mais abaixo. Então aqui, por exemplo, seria uma operação de reversão de tendência. O preço já encontrava dificuldade para fazer novos topos aqui e rompeu lateralmente o suporte lateral de 38,2 e foi buscar o suporte de 50%. E realmente buscou. O trader pode iniciar uma venda aqui. Aqui fez um topo duplo, inclusive, né? Ó, aqui fez um topo duplo, inclusive, a gente vê. Ó, fez um topo duplo aqui, ó. Dois padrões de candlesticks que são estrelas da noite, em topos duplos. Poder iniciar a venda aqui e surfar na tendência de baixa. Daí aqui de novo, ó, rompeu lateralmente o suporte de 50%. Então vai buscar o suporte, esse próximo suporte do arco. Como rompeu para baixo, eu vou operar vendido? Não, porque se rompeu para baixo, eu só vou considerar a tendência de alta se romper de novo para cima o suporte de 50%. Não rompeu para cima o suporte de 50%, então a tendência é encontrar resistência cedo ou tarde, encontrar dificuldade para subir e vai cair novamente. Certo? Então, veja que este padrão de rompimento lateral, mesmo que faça pivôs de alta, se houve um rompimento lateral de um suporte, a tendência é buscar o próximo suporte do arco, que é esse aqui. Então, veja que fez um pivô de alta, mas eu não devo considerar esse pivô de alta como tendência de alta, porque pela lógica e pela estatística, quando rompe um suporte de arco, a probabilidade de ir buscar o outro. E se rompeu para baixo, significa que vai fazer uma tendência de baixa. Então, isso aqui são padrões que você pode adotar para você fazer análise e prever os movimentos do mercado, prever que as tendências que começam são falsas. Então, como rompeu para baixo um suporte, a tendência é testar outro suporte de arco aqui. Então, se fez uma tendência de alta, essa tendência de alta provavelmente é falsa. É um sinal falso de que vai continuar subindo, mesmo fazendo um pivô de alta, que pela teoria de Dow indica que vai subir o mercado. Então você pode desenvolver trade systems assim, ou seja, você
identificou o rompimento de um arco de suporte, mesmo que tenha sido lateral, ele vai buscar o outro arco de suporte. Se for um rompimento para baixo, tende a ir buscar em uma tendência de baixa este arco. Agora vamos mais além. A gente traçou os fibos lá no gráfico diário. Então a gente vai para o 15 minutos, por exemplo, trabalhar com estes arcos. Bom, a gente pode também traçar os arcos de Fibonacci no gráfico semanal, tá? E quando a gente traça os arcos de Fibonacci no gráfico semanal, nós podemos trabalhar os arcos depois do final da tendência no gráfico de 60 minutos e no gráfico de 4 horas. Você traça no semanal e vai operar os rompimentos e os prováveis alvos, padrões e estatisticamente comprovados, de que formará uma tendência ou de baixa ou de alta, dependendo do suporte, com o alvo, dependendo do rompimento, se for suporte ou resistência, e com os alvos prováveis em outros arcos. Quando rompe um arco, vai buscar o outro arco. E é possível você identificar tendências falsas, conforme eu mostrei no exemplo anterior. Então, primeiro ponto, vamos identificar uma tendência. Temos uma tendência de baixa com topos e fundos descendentes, até que aqui foi rompido uma onda 1 de pivô de alta, a tendência finalizou aqui e tinha iniciado por este pivô de baixa aqui, tendência de baixa finalizada aqui. Vamos traçar o arco de Fibonacci entre o início e o fim desta tendência, e a partir do final desta tendência, que foi aqui, que foi o pivô foi rompido aqui, o último, vamos então trabalhar o rompimento dos arcos, tá? A partir da vertical azul que a gente tem ali, tá? Agora eu vou trabalhar o rompimento dos arcos em qual gráfico? No gráfico inferior. Então, você trabalhar o rompimento dos arcos e os arcos de Fibonacci no próprio gráfico que você trabalha é muito ruim, não é tão bom, não é tão eficiente. Essa técnica dos arcos de Fibonacci é muito mais eficaz quando você trabalha com gráficos inferiores. Você traça os arcos de Fibonacci em uma tendência, identifica uma tendência, quando aconteceu essa tendência e houve um início e um final, você identificou o início e o final, traça o arco de Fibonacci no início e no final, e você, segundo a regra dos pivôs que eu já expliquei, e você vai no gráfico inferior. Podemos ir no gráfico diário, podemos ir no gráfico de 60 minutos, e por aí vai. Bom, o rompimento ele começa a partir daqui, tá? O gráfico aqui não tem uma capacidade muito boa. Então, o gráfico ele falhou aqui na formação dos arcos, dá para a gente ver mais ou menos onde está, mas ele não está desenhando conforme a projeção que ele deveria fazer aqui abaixo, né? Então, aqui terminou o pivô. Então, foi aqui que começou a tendência de alta, certo? E o que aconteceu? A gente teve o rompimento dos 23,6%, então a tendência era buscar essa próxima resistência em 38,2. Veja que aqui voltou, fez um pivô de baixa, mas falhou. Quando falhou, novamente o alvo era no 38,2. Então veja que bateu exatamente aqui e continuou fazendo pivôs de alta. Então, quando rompe uma resistência, porque se estava abaixo do 28, do 23,6 e rompeu o 23,6, é uma resistência, vai buscar a próxima resistência. E de fato nós tivemos aqui a busca da próxima resistência fazendo pivôs de alta. Então, enquanto vai fazendo pivôs de alta, não tem nenhum topo duplo, nenhum fundo duplo, nenhum topo duplo, nenhum topo triplo, nenhum oco. São padrões do pivô de alta, são padrões de continuação de tendência de alta. Então, enquanto vai fazendo pivôs de alta, você vai acreditando na possibilidade provável do mercado ir buscando as próximas resistências dos próximos arcos, que vão corresponder aos próximos arcos. Então, veja que são resistências como aqui, que são curvadas. Então, o mercado ele é regido também por resistências que são curvadas, formadas por estes arcos de Fibonacci.
certo? Então olha só que interessante, pessoal. Aqui fazendo topos e fundos descendentes, rompeu lateralmente a resistência, essa resistência deste arco aqui. E o que acontece? Se rompeu lateralmente, você tipicamente não vai considerar isso como uma resistência, porque foi um rompimento de algo lateral, de algo curvado. Mas, como eu falei, existem resistências e suportes laterais curvados que são formados por estes arcos de Fibonacci. Então, como começou abaixo dos 23,6, então cada arco vai ser resistência. Rompeu 23,6, temos resistências de arcos até que nós chegamos aqui. Não importa se rompeu aqui para cima, ou aqui lateral, ou aqui embaixo. De fato, se rompeu, tende a fazer uma tendência de baixa, porque é uma resistência, embora seja lateral. Porque aqui começou como resistência, sendo o preço encarando esta resistência lateral curvada dos arcos de Fibonacci. Então aqui fez uma tendência de baixa e buscou o outro arco. E quando buscou o outro arco, como antes aqui era resistência, como antes aqui o preço se encontrava abaixo do 23,6, isso aqui era uma resistência, foi rompido para cima, então foi considerado como resistência e não como suporte. Então os próximos rompimentos também são considerados como resistência. Então são padrões que você, ajuntando, vai conseguir identificar possibilidades do preço fazer tendências de baixas nos rompimentos destas resistências. Então, outro detalhe importante que você tem que levar em consideração aos arcos de Fibonacci. Quanto mais distante um arco do outro, quando há o rompimento, maior é a tendência que vai ser formada. Maior é a tendência que vai ser formada. Então, veja que rompeu estes arcos, fez uma tendência pequena, rompeu este arco, fez uma... Aqui são arcos cuja distância entre um e outro é muito pequena. Esse aqui já é um arco maior, então já tem uma distância maior, então já fez uma tendência maior em relação aos outros arcos. Aqui a distância deste arco em relação a isso é muito grande, então fez uma tendência grande e só acabou quando chegou próximo desse arco. E veja que foi largo e a tendência acabou exatamente neste arco aqui. Quando atingiu próximo a este arco, a tendência acabou. Então, o alvo, na realidade, quando rompe estatisticamente, a probabilidade é atingir o alvo. Se o alvo é grande, você pode estar trabalhando dentro de tendências grandes. Então, o que acontece? Usando o arco de Fibonacci, qual o melhor lugar para você iniciar a operação? É exatamente nos arcos que tem uma distância grande entre um e outro. Não compensa você trabalhar dentro desses arcos pequenos. Você pode desenvolver trade systems que aguardam, você pode desenvolver setups que vão aguardar os rompimentos somente dos arcos que são distantes. Então eu só vou trabalhar dentro dos arcos que são distantes, porque eu sei que faz amplos movimentos quando rompe estes arcos, porque os alvos são grandes. Tanto faz se é tendência de alta ou de baixa. Então, o gráfico está falhando em projetar, mas a linha ela passa mais ou menos por aqui. Então, quando rompeu aqui esta proporção do arco de Fibonacci, nós temos uma distância alvo em relação ao próximo arco muito grande. Então, qual é o melhor lugar para trabalhar dentro dos arcos de Fibonacci? Nos arcos que são mais distantes um em relação ao outro. Eu só vou trabalhar idealmente para ter lucros grandes e gigantescos e operar amplos movimentos bem significativos quando absolutamente eu tenho arcos bem distantes um do outro. Então, a partir deste arco aqui, eu já começo a pensar em trabalhar operando ou na venda ou na compra. Porque eu sei que se eu acertar, eu vou acertar grandes movimentos de baixa ou de alta. Aqui, depois do rompimento deste arco, fez um fundo duplo e fez essa tendência de alta gigantesca. Então, o ponto ideal para trabalhar com os arcos de Fibonacci não é nos pontos onde você tem arcos cuja distância é pequena, mas nos arcos cuja distância são bem significativas um em relação ao outro.
Então você pode desenvolver estratégias que aguardam o preço atingir estes arcos cuja distância deste arco em relação ao próximo arco alvo é grande. Então eu só opero quando o preço atingir estes pontos, porque nestes pontos a probabilidade é do mercado fazer grandes tendências de alta ou grandes tendências de baixa. Então se eu acertar, eu posso ganhar absurdos, muito dinheiro, porque é muito provável esse movimento de alta. E tem também os alvos definidos, inclusive. Veja que aqui, ó, uma curva foi exatamente na resistência lateral que o preço bateu e teve dificuldade para romper. Então, pessoal, vamos pegar aqui o gráfico da Petrobras. Vamos identificar uma tendência, seja ela de alta ou de baixa. Vou identificar esta tendência de baixa. E no início e no fim da mesma, eu vou iniciar, então, o traçado da ferramenta arco de Fibonacci. Então aqui eu tenho um pivô de baixa. Aqui foi o fundo confirmado do pivô de alta, que começou a tendência de alta, mas foi desconfigurado. Então nós temos o pivô de baixa aqui. Esse foi o pivô de baixa que começou a tendência de baixa. Então aqui é o ponto inicial da tendência de baixa, até que esse topo confirmado de um pivô aqui inclusive é fundo confirmado, tá? Fundo confirmado de pivô de alta foi rompido e iniciou a tendência de baixa. Aqui é o topo confirmado, o último topo confirmado do pivô de baixa foi desconfigurado, então a tendência acabou neste fundo. Então o nosso arco de Fibonacci vai começar aqui e vai terminar aqui. Então a gente traça o nosso arco aqui. Então tá aí. Um pouquinho. Tá aí. Vamos dar um ajuste aqui. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos o arco de Fibonacci traçado. Felizmente, nós temos arcos. O próximo arco que for romper, aqui, por exemplo, houve um rompimento. Quando houve esse rompimento, praticamente rompeu este arco. Então, deste ponto aqui até este é um alvo gigantesco. Deste arco em relação a esse é um alvo gigantesco. Então, eu posso trabalhar nesta amplitude, porque é muito provável que faça um movimento de alta significativo. Só que eu vou operar onde? Eu vou operar no gráfico semanal? Posso operar no gráfico semanal, mas preferencialmente no gráfico diário, porque os riscos ali são bem menores. Então, eu vou conseguir identificar padrões de candlesticks menores lá, que indicam que vai acontecer a alta, e posso operar neles e ter um risco bem pequeno para ganhar nesta amplitude de movimento significativo. Então, sempre nos arcos de Fibonacci, o ideal é trabalharmos aonde? Nos arcos que são distantes em relação ao outro, porque os alvos são muito grandes. Então, aqui nós temos o gráfico diário. Veja que aqui houve o rompimento. Aqui, aliás, houve o rompimento e o preço foi buscar este ponto aqui. Então, fez uma tendência de alta significativa. Portanto, nós devemos operar sempre nestes arcos cuja distância é grande e significativa. Bom, aqui no gráfico de 5 minutos, a tendência de alta começou aqui, quando fez esse pivô de alta e descaracterizou esse pivô de baixa. Então aqui é o início da nossa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, até que aqui tínhamos um fundo confirmado que foi rompido. Então o nosso topo da tendência de alta é aqui e o nosso fundo é aqui. Nosso fundo é aqui, aliás. Então nós traçamos o arco de Fibonacci nestes pontos e eu vou aguardar o quê? Aonde é que eu vou operar? Eu vou operar no rompimento destes arcos pequenininhos, cujos alvos são pequenos, onde existem probabilidade de falha? Não. Eu vou trabalhar nos arcos grandes, certo? Então aqui, ó, esse arco
de 76% até o arco de 100%, 76,4% até este arco de 100%, já é uma distância longa. Veja que quando rompeu com gap já, e rompeu esse arco de 100% buscando as outras projeções, e veja que já está buscando aqui este arco de projeção de extensão aqui, certo? Então, o nosso sistema, utilizando os arcos de Fibonacci, o ideal é você aguardar o preço chegar nos arcos que estão bem distantes, preferencialmente no rompimento de 100%. E, inclusive, se lateralmente faz uma consolidação e rompe o arco de 100%, geralmente faz uma tendência de baixa significativa. Isso é uma estatística também. É difícil encontrar este padrão, então fica difícil eu procurar aqui agora. É difícil, mas eu já vi padrões assim, onde o preço consolida, vai passando por todos os arcos. Quando chega no arco de 100%, que é o arco do fundo, lateralmente aqui, não é aqui no fundo, não é no rompimento deste suporte aqui não, é lateralmente aqui, e geralmente faz uma tendência de baixa significativa ou um movimento amplo significativo. Inclusive aconteceu isso aqui, né? Houve um rompimento lateral, o nosso suporte do 100% se encontra aqui, mas o arco se encontra aqui, e no rompimento fez este movimento amplo e provavelmente vai continuar com este movimento amplo. Então, são nestes rompimentos que nós devemos operar ou vendido ou comprado, neste rompimento de 100% e de 76%, porque são arcos cujos alvos são grandes. Os alvos do 61,8%, 50%, 38,2% são alvos pequenos. Então, a gente traça o arco de Fibonacci e aguarda e analisa se vai acontecer a reversão de tendência. Aconteceu a reversão de tendência, quando chega a romper 76,4%, nós devemos ficar alertas, porque os alvos são grandes. E quando há o rompimento de 100%, principalmente, os alvos são muito grandes, são muito significativos, utilizando essa técnica. Então, pessoal, aqui é o rompimento lateral de 100% que eu falei para vocês. Então, o preço, depois dessa tendência de alta na Vale 5 no gráfico de 5 minutos, o que aconteceu? Ela lateralizou aqui em cima e rompeu o arco de 100%. Então, mesmo lateralmente aqui, como rompeu de 100%, o nosso alvo está aqui embaixo. Então, existe a probabilidade significativa da Vale 5 amanhã, hoje é dia 9 de janeiro de 2017, mesmo lateralizado, mesmo rompendo lateralizado, se fez padrões de indefinição, aqui nós temos praticamente um topo duplo, dificuldade para fazer novos topos, então é muito provável que a Vale despenque amanhã. Certo? Isso aqui é o gráfico de 15 minutos. Só que foi feito o quê? Foi identificada a tendência e aguardado o preço se desenvolver até chegar nos arcos de 76,4, que já tem alvos grandes, e de 100%, que é o arco que geralmente o mercado faz uma amplitude de movimento violenta e grande e ampla, que permite grandes lucros. Então, pessoal, aquele movimento padrão lateral que rompe o 100% que eu falei. Ou 76,4% rompido lateralmente, ou rompimento de 100%. Então, tínhamos aqui uma tendência de baixa, o topo confirmado do pivô de baixa, do último pivô de baixa da tendência de baixa foi rompido por este pivô de alta aqui, certo? Então, começamos a traçar aqui, neste ponto. E, na realidade, o certo é aqui, ó. Porque o pivô de baixo ele começou aqui, o pivô de alta começou aqui e a onda 3 dele rompeu o topo confirmado do pivô de baixo aqui. Então, é nesse fundo. Então, olha só que interessante. A partir deste ponto, aqui, ó, houve a reversão da tendência de alta para baixo, porque fez um pivô de baixa que descaracterizou este pivô de alta, rompendo seu fundo confirmado. Então, a partir daqui, eu vou aguardar o rompimento de 76,4, porque geralmente faz movimentos amplos nesse rompimento.
ou eu vou aguardar preferencialmente o rompimento de 100%, ou eu vou operar no rompimento de 76% vendido, certo? Porque é uma tendência de alta, então vai ter a probabilidade de reverter a tendência de alta para baixa, e quando chegar no 100%, a probabilidade de continuar caindo. E o alvo é muito maior quando nós temos o suporte, aliás, o arco de 100% rompido. Então, desde que fez movimento lateralizado, dificuldade para fazer novos topos, quando rompeu 76,4, como é provável que faz movimentos amplos, como já foi verificado, veja que fez esse gap no dia seguinte e o preço rompeu a de 100%, tentou voltar, mas como já rompeu a de 100%, a probabilidade é que continue a cair e o preço encontra resistência exatamente aqui nessa parte do arco de 100%. Então, o mercado ele é regido por estes padrões, só que tem que saber usar, e as pessoas elas ensinam errado. Eu vi vários vídeos americanos, espanhóis, eles não conseguem identificar esses padrões bons, né? E de fato este padrão de usar somente o rompimento de 76,4 e 100% é o ideal para operar, porque os movimentos são hiper amplos. Veja só que porcaria de movimento aqui do rompimento do 38,2, 50%. São movimentos pequenos, porque de fato os arcos eles têm alvos pequenos. Agora, a partir do 76,4 é que realmente faz movimentos amplos. Então, nós devemos iniciar operações no 76,4 e no 100%. Seja lateralizado ou seja próximo do fundo. Aqui no YouTube, nós temos aqui um início de tendência de baixa. E aqui foi descaracterizada a tendência de baixa por esta onda 1 de pivô de alta. Então, o início foi aqui. O final, aqui. O problema é que a ferramenta não está funcionando direito, deveria preencher todo este ponto do gráfico. Mas veja que aqui, ó, 76, aqui terminou no caso, né? E quando fechou aqui, aliás, fechou aqui no... Foi neste candle aqui que fechou. Porque foi este candle que confirmou o início de tendência de alta. Então, o que acontece? Aqui nós temos a retração de 100%, certo? E houve, então, o rompimento. Quando rompeu e confirmou aqui, é que eu já poderia me preparar para operar comprado. E houve, depois da retração de 100%, quando rompido, se está em tendência de alta, a probabilidade é de formar uma grande tendência de alta. Então, foi o que aconteceu aqui também. Houve essa tendência de alta estratosférica, muito ampla, depois do rompimento de 100%. Então, o que nós devemos buscar com a retração dos arcos de Fibonacci é o rompimento de 76% e do 100%. Estes rompimentos são os mais válidos que realmente revertem a tendência com movimentos muito amplos. Os outros são movimentos pequenos e tem a chance de voltar, de consolidar, porque são zonas cuja distância é muito pequena entre uma e outra. Já a estatística envolvendo 76% e 100% já é de movimentos amplos. Então, quando a gente ganha muito trabalhando, principalmente na reversão da tendência. Quando há aquela consolidação e rompe o 76% ou 100%, geralmente faz uma tendência ampla muito significativa. Então, aqui se encontrava consolidado, iniciou uma tendência de baixa no mini índice, tá? E até que reverteu a tendência de baixa fazendo um pivô de alta. Fez um pivô de alta que rompeu este topo aqui da onda 1 de pivô de baixa. Então aqui começa a nossa tendência de baixa, que vamos traçar o arco de Fibonacci. Vamos ver onde que ela vai acabar. Aqui no caso fez um pivô de alta, não teve seu fundo rompido, rompeu esse topo, fez um novo pivô de alta aqui. Esse é o fundo principal, não foi rompido. Aqui então teve um novo pivô de alta rompendo este topo. Este aqui é o fundo confirmado deste novo pivô de alta. E aqui um pivô de alta cujo fundo confirmado foi rompido. Então aqui
termina a nossa tendência de baixa. A partir daqui é que eu vou analisar a retração de 76,8 e de 100%, que é o rompimento ideal, certo? A gente traça aqui, o Fibo está aqui. Então a gente tem aqui a de 76,8 já foi rompida, né? Aqui, quando rompeu este ponto, lateralizado, a tendência é cair significativamente. Então vamos aguardar se a estatística foi atendida aqui. Se não cair significativamente, se a tendência iniciou uma tendência de alta, a tendência é fazer um movimento amplo de alta. Mas como já se encontrava em tendência de alta, a probabilidade é de reverter. Porém, pode acontecer da tendência de alta ser desenvolvida, mas como houve o rompimento, a amplitude do movimento provável do rompimento de 76,8 ou de 100% é que o preço faça um amplo movimento, seja uma tendência de alta ou seja uma tendência de baixa. Mas se há uma tendência de alta que foi traçado o Fibo, a probabilidade é de reverter essa tendência e fazer um amplo movimento contra a tendência. Então vamos ver se... na realidade, acabou o gráfico aqui, infelizmente. Infelizmente, acabou o gráfico aqui. Mas veja aqui, ó, a probabilidade de fazer uma grande tendência de baixa mesmo amanhã, no mini índice, no gráfico de 15 minutos. Nós temos um padrão oco aqui. Então, aconteceu o rompimento do 100%. Temos o padrão oco aqui, né? Que é um padrão de baixa na análise técnica e pode realmente desenvolver uma tendência de baixa significativa. Então, essa é a demonstração com os arcos de Fibonacci. O que eu recomendo você trabalhando nos arcos de Fibonacci você pode trabalhar nos gráficos inferiores, traça o Fibonacci em um certo gráfico e vai para os gráficos inferiores, trabalhar nos rompimentos dos arcos. Sempre opte por operar rompimento do 76,8 e o 100%, que essas retrações de 76% e 100%, os movimentos são muito amplos, estatisticamente. Então você pode trabalhar sempre nestes pontos, por quê? Nos outros pontos menores, geralmente consolida, como foi demonstrado, geralmente os movimentos são pequenos, então se você tiver lucro, vai ser lucro pequeno. Você pode ter muitos stops, então como pode ter muitos stops e os lucros são pequenos, você vai lateralizar nos seus ganhos, ou seja, você vai ficar ganhando pouco ou até perdendo muito. Então é bom que você desenvolva uma metodologia baseada no rompimento dos 76% e 100%. Agora vem o alerta sobre o uso da metodologia ensinada para vocês aqui. Embora pareça que ela funcione comprovadamente, ela não funciona comprovadamente. E eu vou mostrar para vocês por quê. Isso é só a ponta do iceberg. Para um método funcionar, precisa fazer um backtest, simular no backtest como na realidade, isso existe experiência de anos. Manejo de risco envolve frequência operacional, período de frequência operacional, máximo risco, risco de sobrevivência, qualidade dos sinais do trade system, testar combinação de sinais e qual a melhor combinação de sinais que mais lucra. Tudo isso não foi feito aqui no vídeo. Então, se você usa o método sem ter isso definido, você pode perder dinheiro cedo ou tarde. Testar por um ano com pouco capital e checar a consistência dos ganhos na realidade para aprovar o backtest ou simulação ao vivo. Então, tudo que eu mostrei aqui foi simulações, foram teorias desenvolvidas, estatísticas e probabilidades detectadas, porém, falta tudo isso ser comprovado. Você precisa se testar, provar para si mesmo que você consegue executar o método com perfeição. Isso leva 1 ano no mínimo de teste com dinheiro real. Então, também tem essa questão, muitas pessoas compram o meu curso e eles precisam contratar meus sinais Forex porque não conseguem executar o método com perfeição, precisam contratar aulas particulares para conseguir superar os seus erros, identificar os seus erros. Então, o meu método é comprovado. Na descrição do vídeo tem o relatório e o vídeo gerando da conta real, o relatório ao vivo de 130% de lucro, 1,9 anos de trade e 60% ao ano com juros compostos, reinvestindo esses 60% ao ano, o cálculo é para 10.999% de lucro em 10 anos. Então é uma metodologia comprovada com ganhos comprovados, mas as pessoas não conseguem executar ela com perfeição mesmo eu ensinando elas. Por quê?
tem as barreiras pessoais das pessoas. Não use, portanto, o método ensinado aqui antes de comprová-lo. No meu site, os meus cursos têm métodos que eu provei e eu os uso há mais de 10 anos no mercado. Não precisa comprar os meus cursos, mas você pode checar lá, são metodologias comprovadas. E para você comprovar uma metodologia, ter tudo isso daqui comprovado, pode levar de 5 a 10 anos. Eu levei 8 anos, o George Soros levou 5 anos. Eu consigo ganhar com consistência depois de passar por todas essas provas. O caminho mais fácil é você contratar alguém. Não precisa me contratar mesmo sabendo que os meus métodos funcionam, mas você precisa contratar alguém se você quer resultados mais rápidos, que tenha um método que já funciona, que já é comprovado e que prova os ganhos ao vivo, com conta real e tudo mais. Esse é o caminho mais fácil para você. Porém, você pode usar esse conhecimento de análise técnica passado para você testar e desenvolver metodologias. Isso eu passo grátis para vocês. Até mais, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, ajudem no crescimento do canal. Até mais.